E aí pessoal, tudo bom? Professor Marcelo de Filosofia aqui com vocês e vamos para uma aula de hoje que é uma aula muito importante. Estamos falando aqui do maior filósofo materialista da história, que é o Karl Marx. Nessa primeira aula do Marx, a gente vai ver o método marxista de entender a história e de produzir ciência, que é conhecido como materialismo histórico dialético. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre o motor da história para ele e vamos relacionar essas duas coisas. Como é que ele se contrapõe, portanto, ao Hegel, né? E como é que ele produz seu próprio corpo teórico. Bons estudos, vamos nessa! Então, dando continuidade ao nosso curso de filosofia, nessa aula de hoje, a gente começa falando sobre o Karl Marx, um filósofo do século XIX e que até hoje aí traz reverberações da sua filosofia em várias áreas das ciências e de outras áreas da sociedade que vivemos nos dias de hoje. Portanto, o Marx é o nosso primeiro pensador aqui que rompe com aquela estrutura que eu havia dito para vocês, que se inicia em Descartes e vai até Hegel e, portanto, daquela formação, daquilo que a gente chamou do ideário burguês, quer dizer, daquilo que sustenta, em grande parte, toda a formação do Estado Nacional e, portanto, de um Estado burguês, que é este sistema capitalista que vivemos nos dias de hoje. O Marx, portanto, é o primeiro filósofo que vai enxergar na sociedade. O Marx, portanto, é o primeiro filósofo que vai pensar sob a ótica, não mais sobre a ótica da classe burguesa e, portanto, é o primeiro filósofo a pensar sobre a visão, sobre a ótica dos despossuídos, quer dizer, daqueles que fazem parte da classe dominada e não da classe dominante. E que nesse caso aqui, né, no século XIX, a gente fala de uma classe proletariada. Bem, Karl Marx, primeiramente, é um sujeito que nasce na Prússia, onde hoje é a Alemanha, e vai ter escritos, uma participação muito ativa, principalmente na área da economia. Vai publicar e trabalhar dentro de um jornal, a Gazeta Renânia. É um historiador de mão cheia, né? Vai fazer essa defesa da história. E principalmente no século XIX, quando a gente começa a falar de sociologia, é um sociólogo que vai propor aí uma maneira da gente entender a sociedade. Ainda enquanto jovem, né? Isso é um filme que foi lançado recentemente sobre a vida do Marx, o Jovem Marx. A gente fala do Jovem Marx como um jovem hegeliano que ingressa na universidade e segue aí num grupo de estudos, digamos assim, como uma vertente do sistema hegeliano, né? Seguindo a vertente do sistema hegeliano. Portanto, ele vai ser aluno de Hegel, vai entender as lógicas de Hegel e, ainda enquanto jovem, vai aplicá-las. Junto ali de outros jovens hegelianos que vão fazer parte futuramente aí, tanto de uma direita socialista quanto de uma esquerda socialista aí, que é mais próximo ao método hegeliano. Bom, como eu disse para vocês, ele vai ser aí na história da filosofia, que a gente tem contado aí, o primeiro filósofo a falar de uma filosofia sob a visão da classe dominante. Ele então vai ser, como eu havia dito para vocês, o primeiro filósofo sobre a visão da classe dominada e não sobre a visão da classe dominante. Isso é fundamental porque ele vai mostrar pra gente uma outra maneira de entender a realidade que até então não havia sido colocada pra gente. Lembrando que desde Sócrates até Hegel, né? Ou seja, a história da filosofia, ela sempre mostrou o lado do dominante, e até por isso que a gente mostrou aí os motivos pelo qual a filosofia vem surgir na Grécia, né? Sobretudo apoiada nessa diferenciação de classes e de trabalhos. Bom, então, mais uma vez, o Marx vai enxergar no proletariado ou no proletário, como você preferir, a verdadeira classe revolucionária. Lembrando que Hegel é o maior pensador daquela classe revolucionária burguesa que evidentemente pertencia ao século XIX, ao século XVIII, com as revoluções burguesas, né? Tirando o trono da nobreza e assumindo aí
tanto a economia quanto a política dos Estados nacionais. Aí vem o Karl Marx e vem dizer algo novo, enxergando numa classe que está surgindo nesse momento e que é novidade até então, né? Que é o proletariado, uma classe que vai se tornar numerosa, uma classe que vai se tornar muito mais numerosa do que a própria burguesia. E ele enxerga no trabalho dessa classe, na vida que essa classe está vivendo, que é o proletariado, a verdadeira condição para mudar o mundo. Ou seja, não é mais a partir da própria visão da classe dominante. A partir de agora, é sob a visão da classe dominada que se faz a filosofia para o Marx. Então a gente tem que pensar, mais uma vez, numa sociedade com classes que ele está enxergando, né? Uma sociedade de classes e que divide, evidentemente, os tipos, os ofícios nessa sociedade, a maneira de enxergar essa sociedade. E o que ele propõe, portanto, e a gente vai poder ver isso com mais calma a partir de agora, é uma sociedade sem classes, para que todos possam viver numa condição de igualdade. E lembrando, uma sociedade sem classes é aquela que não tem, por um lado, o oprimido e tampouco o opressor. O Marx vai escrever isso e é um texto brilhante que você pode acessar. Ele escreve isso junto do Engels, um texto brilhante que você pode acessar na internet de maneira pública, que é o Manifesto do Partido Comunista, em que ele começa mostrando pra gente que a história é de fato isso que eu tô contando para vocês. A história é um movimento, dialético, em que ele vai contar isso para nós, entre uma classe que é o oprimido e uma classe que é o opressor. E ele vai mostrar isso ao longo da história, por exemplo, com o escravo e o aristocrata na Grécia, com o senhor feudal e o servo no período feudal, e ele vai mostrando isso até chegar no período moderno, que para ele, modernidade é sinônimo de sistema do capital. Portanto, a modernidade é aquele momento no qual a gente divide a classe burguesa como a classe detentora dos meios de produção e a classe opressora, e por outro lado, os proletariados, que são os oprimidos e têm que vender a sua força de trabalho para conseguir um salário para sobreviver. E por isso, a grande propaganda, digamos assim, que ele vai fazer nesse manifesto do Partido Comunista, convidado aí pela Liga dos Comunistas, é acerca de um comunismo que a gente tem que buscar, um mundo para além deste mundo, com uma outra forma de produzir aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Portanto, um mundo sem classes, um mundo na qual não há, fundamentalmente, a exploração do homem pelo homem. Portanto, tudo isso você encontra mais uma vez, esses escritos, essas ideias correntes, no Manifesto do Partido Comunista. E lembrando que o Manifesto do Partido Comunista, ele é feito para atingir as massas, e termina com aquela frase conhecida, da qual a gente já ouviu falar algumas vezes: trabalhadores de todo mundo, univos. Ou seja, é uma maneira de conseguir chegar a essas ideias revolucionárias da classe proletariada para toda a classe proletariada que o Marx achava necessário. Ou seja, para a gente conseguir alcançar o estágio comunista da história humana, a gente precisa, portanto, distribuir, ou seja, compartilhar essa ideia, essas ideias que o Marx e o Engels escreveram no manifesto com toda a classe revolucionária, mas não é só de uma nação, e sim de todas as nações. Bom, a partir de então, com essa introdução, a gente pode começar a falar aí do materialismo histórico dialético, que é o método pelo qual o Marx vai começar a pensar o mundo. Um método que não é só um método filosófico, é um método também da sociologia, é um método também para a própria ciência histórica e, portanto, é um método para como enxergar o mundo, segundo o Karl Marx, como responder às perguntas do mundo na concepção de Marx. Bem, o Marx, que é um jovem hegeliano, escreve lá em 1844 os manuscritos filosóficos e econômicos do Marx. Ele está escrevendo isso lendo, sobretudo, os economistas que a gente trabalhou aqui, que são tanto os fisiocratas quanto,
por exemplo, o Davi Ricardo e o Adam Smith. São sujeitos fundamentais para o Marx, certo? O Marx, para produzir essas ideias, que é o materialismo histórico dialético, que é novo e que pertence a ele, né, como método, como criação de um método, ele precisa ler aquelas outras pessoas, aqueles outros pensadores que pensavam diferente dele. Por isso, ele só vai conseguir produzir esse método a partir das concepções que vinham anteriormente a ele, e que são concepções completamente diferentes da dele. Agora, para ele produzir essas ideias comunistas, como a gente costuma dizer, ele teve que ler os liberais, ele leu os fisiocratas, ele leu Adam Smith. Portanto, quando ele lê Hegel, ainda como um jovem hegeliano, ele percebe uma coisa da qual ele vai discordar de Hegel, e que Hegel diz pra gente que há uma lógica, que ele escreve, aliás, num livro chamado Ciência da Lógica, né, que pertence ao Hegel, que para o Hegel, portanto, há uma lógica intrínseca à história, uma lógica dialética, e que esta lógica, ela pertence a toda a história como um todo. A gente viu isso na aula de Hegel. Agora, para Marx, não é assim que funciona. Para o Marx, a gente tem que tirar a lógica da própria história. A gente não pode imputar uma lógica, impor uma lógica que pertence a uma categoria anterior à própria história que a gente está conhecendo. Por isso, para Marx, não devemos implicar lógicas a priori, categorias a priori, para pensar o mundo, para pensar a história, para pensar a realidade. Ou seja, você primeiro precisa, como um método materialista presume, estar no mundo, pensar o mundo diante das sensibilidades e da materialidade disponível à sua frente. Tudo bem? O Marx, nos manuscritos filosóficos e econômicos, ele percebe uma coisa que já está sendo dita aí pelos pensadores econômicos da economia política, né? Lá do século XVIII principalmente. Esses pensadores da economia política estão dizendo que é o ser humano quem faz a história. Eles já estão rompendo com aquela visão anteriormente colocada, que é, por exemplo, aristotélica, que mostra pra gente que o mundo é uma ordem colocada sobre um organizador, seja lá Deus ou uma razão universal. Agora, ele está mostrando pra gente, esses pensadores fisiocratas, e principalmente Adam Smith, mostrando que é o homem quem faz a história. Marx vai dizer, sim, o homem faz a história, mas não a faz como quer, porque ele precisa responder aos anseios, responder fugiu a palavra. O Marx mostra, portanto, que a gente precisa responder aos impulsos que a materialidade informa pra gente. Portanto, a gente faz a história, mas não faz como quer. A gente depende de uma materialidade disponível à nossa frente. Seja lá o que for essa materialidade, né? Pode ser o próprio desenvolvimento das tecnologias, pode ser o próprio desenvolvimento das forças produtivas, que depende de tempo histórico em tempo histórico. Por isso, é necessário tirar da própria história material a lógica para poder escrever essa história, para poder entender essa realidade única daquele tempo histórico que você está estudando, seja um tempo histórico antigo ou aquele presente no qual você está inserido. Bom, implicar lógicas à própria história, pessoal, é o que o Kant faz, né? O Kant diz que é importante a gente ter aqueles juízos a priori, né, sintéticos, como categorias fundamentais para a legitimação da ciência. O Marx está dizendo que não, é necessário a gente colocar-se na história para depois pensar as categorias que mostram para a gente o funcionamento da própria história. Por isso, o Marx, nesses manuscritos filosóficos de 1844, ele vai mostrar pra gente como ele é crítico à dialética hegeliana. E essa crítica que ele faz à dialética hegeliana é justamente nesse sentido da oposição entre o que é o materialismo e entre o que é o idealismo hegeliano, que é o sistema que ele tanto defende. Ou seja, para o Marx, as coisas partem da materialidade disponível. Para Hegel, parte de um espírito. Tudo bem? Essa oposição é fundamental, pessoal. É Marx quem está rompendo com isso, evidentemente lendo aí David Hume e outros pensadores que também são materialistas, mas o Marx é o primeiro materialista que consegue levar isso às últimas consequências. Ele mostra pra gente que dá para responder tudo a partir da materialidade disponível. Portanto, o Marx, rompendo com o idealismo hegeliano, rompe também com a dialética hegeliana, que é uma dialética rompe também com a dialética hegeliana, que é uma dialética idealista. E essa frase aqui abaixo que eu coloco para vocês é a frase que ele mostra pra gente
o que nós devemos fazer com a dialética hegeliana? A dialética hegeliana apoia-se sobre a cabeça. Basta repô-la sobre os seus pés para lhe dar uma fisionomia racional. Ou seja, ele faz uma analogia como se você estivesse tirando uma luva, né? E quando você tira uma luva, você inverte todo o sistema hegeliano. Você inverte a luva. O que está para fora fica para dentro e o que dá para dentro fica para fora. E é isso que ele quer fazer com o sistema hegeliano. Inverter o que está na cabeça por nos pés e o que está nos pés por a cabeça. Porque as coisas não partem mais, a explicação de mundo não parte mais do espírito, da mente, do sujeito, e sim da própria vivência material e social que nós temos no mundo. Ou seja, as relações sociais, as relações econômicas, os meios de produção, as relações de trabalho são fundamentais e, portanto, são fundantes de qualquer outra coisa que existe na história presente. Ou seja, num período histórico específico. Para eu poder entender uma ideia, uma lei ou qualquer outra coisa disponível num período histórico específico, eu preciso recorrer mais uma vez às condições materiais daquele período histórico. Por isso Marx vai diferenciar, e isso é uma explicação bastante didática que a gente dá a esse método marxista, que é um método dialético, mas sobretudo materialista, né? O Marx então vai mostrar pra gente que o método precisa ser histórico e dialético. Ele não pode só ser dialético como uma lógica única. Ele não pode só ser dialético com uma lógica única, como o Hegel mostrou. Ele precisa ser histórico-dialético, quer dizer, é da própria história que eu vou tirar a lógica dialética que explica aquele período específico. Por isso, vou mostrar para vocês como ele conta essa história pra gente. Primeiro, a gente tem disponível a materialidade, que você pode chamar de infraestrutura. Por outro lado, você tem a superestrutura, que está, evidentemente, sob a infraestrutura. Bem, eu coloquei um ao lado do outro aqui, mas você vai entender o porquê disso. A infraestrutura, como eu disse para vocês, são as condições materiais. O homem faz a história, mas não a faz como quer. Ele depende das condições materiais disponíveis à sua frente. Eu posso, muito bem, produzir uma cadeira, mas eu dependo e necessito das condições materiais para produzir aquela cadeira. Se eu tenho uma máquina, eu faço isso muito mais rápido, mas se eu não a tenho, eu demoro um pouco mais, por isso o processo produtivo é diferente. E quando eu falo em processo produtivo, eu estou falando de economia, eu estou falando das condições fundamentais para que a gente possa produzir as nossas necessidades básicas, para que a gente possa saciar as nossas necessidades básicas de sobrevivência, de alimentação, de moradia, de saúde, tudo que é necessário para o ser humano se reproduzir enquanto espécie. Por isso, essas são as condições econômicas das quais a gente depende para sobreviver, e elas vêm antes de qualquer outra coisa, segundo Marx. Portanto, os meios de produção são fundamentais para a gente pensar a infraestrutura. Quer dizer, aquilo pelo qual a gente depende para produzir a materialidade para sobreviver. Agora, não só os meios de produção, mas também as relações de trabalho. São coisas que são as informações necessárias para a gente poder entender e responder às outras questões que a gente tem no mundo. Bem, as relações de trabalho, eu já disse para vocês como funciona. Existe uma classe que detém os meios de produção, que a gente chama de burguesia. Essa classe detém os meios de produção, só que ela não existe sozinha. Por quê? Porque ela precisa comprar a força de trabalho de uma outra classe que não detém o capital, não detém os meios de produção. Essa outra classe, que não detém esses meios de produção, precisa vender a única coisa que ela tem, que é a força de trabalho. Bem, essas são as relações materiais de infraestrutura de uma sociedade, qualquer sociedade que você esteja estudando, que você queira entender a lógica dessa civilização. Agora, toda sociedade produz ideias, isso é evidente, elas respondem às perguntas do mundo, mas para o Hegel e para todos os filósofos idealistas, as explicações de mundo partem das ideias, ao passo que para o Marx parte da infraestrutura. Portanto, para a gente entender a superestrutura, a gente precisa entender primeiro a infraestrutura. O que significa dizer, pessoal, que a
infraestrutura, ela explica a superestrutura. Mais uma vez, explica a superestrutura e não simplesmente depende da infraestrutura. Vamos entender isso com mais calma. A superestrutura também são as leis, o modo de fazer política, os costumes, ou seja, as questões morais. É também o processo ideológico, ou seja, aquelas coisas que não são materiais, fundamentalmente. E tudo isso está no plano da consciência, digamos assim. Bem, para você poder entender, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Para você entender, por exemplo, a formação da filosofia, como a gente explicou lá nas primeiras aulas do nosso curso na Grécia Antiga, é necessário você entender a oposição entre as classes, da qual uma valoriza o ócio pela condição social que ela tem e a outra nega o ócio. A oposição entre o ócio, o tempo que lhe sobra para poder pensar sobre o mundo, e a negação do ócio, a condição de inferioridade que você está naquele tempo específico, naquele tempo histórico específico, e que, portanto, você é um escravo, né, e que precisa trabalhar como força de trabalho. Sendo assim, essa oposição faz com que estes sujeitos, que são os aristocratas e que estão valorizando o ócio pela condição social, criem um tipo de pensamento que é novidade naquele momento, rompendo com as mitologias, rompendo com uma explicação mais mística sobre o mundo. Estamos falando da filosofia. Ou seja, a política também surgiu assim. A política também surgiu nessa negociação, não exatamente negociada, mas imposta, entre o que é a valorização do tempo ocioso, que é o ócio, e do trabalho executado pelo escravo. O escravo realiza tudo que é necessário para poder sobreviver, as relações econômicas mais uma vez, enquanto o aristocrata pensa o mundo e decide o mundo, na filosofia e na política, respectivamente. Bem, um outro exemplo que eu acho que é interessante e ele até é icônico é o Papai Noel, né? E que o Papai Noel, por exemplo, ele não é uma figura tão simplesmente, não é uma figura única, digamos assim, ela é uma figura histórica e que aparece na cor vermelha a partir de 1931, quando uma determinada marca de refrigerantes muito conhecida, que é a Coca-Cola, resolve colocar o Papai Noel nas cores da sua marca e, portanto, associa aquela figura histórica do Papai Noel à cor específica do Natal, que a gente pensa, e que na verdade é a cor da própria Coca-Cola. Por isso, pessoal, para o Marx, vamos explicar uma coisa aqui. Tudo depende das questões econômicas, das relações sociais, tanto de trabalho quanto entre os seres humanos comuns. E, portanto, para a gente poder entender a superestrutura, as ideias e explicar o mundo, é necessário que a gente entenda as relações econômicas. Mas eu digo para vocês, a superestrutura influencia e mantém sólida a infraestrutura. O que dá sustentação à infraestrutura, portanto, essas condições materiais, é o processo ideológico, que a gente vai falar na próxima aula, e sobretudo, portanto, essas superestruturas, as leis, os costumes, mantêm sólido essa infraestrutura que a gente pode chamar de capitalismo, tudo bem? Agora, cuidado e mais uma vez cuidado. O Marx não é um pensador determinista. O Marx não é um pensador determinista. Ele não está dizendo que a superestrutura é determinada pela infraestrutura. Não. Evidentemente que coisas diferentes em relação à infraestrutura aparecem na superestrutura. Não é à toa que ele vai defender, por exemplo, a consciência de classe que deve pertencer aos proletariados para poder romper com essa infraestrutura e criar uma infraestrutura muito mais igualitária que ele chama de comunismo, ok? Portanto, para o Marx, o que funciona, o que rola é o seguinte, que é primeiro necessário a gente existir no mundo para depois a gente criar uma consciência. Ou seja, a consciência não nasce a priori, ela não existe a priori, como Kant colocou e como Hegel também defendeu. A existência ela vem primeiro e depois a gente cria a consciência. Tudo bem? Bom, seguindo então aqui e finalizando essa nossa primeira aula,
O Marx está mostrando para a gente como funciona a história nesse método dialético histórico que é o materialismo histórico dialético. Agora, para essa história ser impulsionada, para essa história caminhar, existe um motor que impulsiona essa história. Existe algo que leva essa história a um outro patamar e são os saltos qualitativos que nós temos ao longo da história. Esses saltos qualitativos é promovido por uma coisa que vocês conhecem, uma categoria, um pensamento, que é a luta de classes. Ou seja, o processo dialético vai acontecendo absolutamente todos os dias nessas relações de trabalho, com a superestrutura sendo criada, mas o que impulsiona a história em saltos qualitativos, do qual o gênero humano alcança uma outra condição, são as lutas de classes que acontecem quase que todo o momento aqui no nosso mundo. Essas lutas de classes se você ler o manifesto do Partido Comunista, você vai perceber na introdução, no início do texto, o que é essa luta de classes. Essa luta entre as duas classes sociais que eu já distingui para vocês, que é o opressor e o oprimido. Dependendo do tempo histórico, existem nomes que a gente dá a essas classes específicas. Neste caso, do capital, do mundo que nós vivemos, é o burguês e o proletariado. Bom, o que é uma luta de classes, portanto? É, por exemplo, a exploração do burguês tirando uma mais-valia do proletariado. Ou, por exemplo, quando o Estado, que é burguês, que é comandado pela própria burguesia desde as revoluções burguesas do século XVIII e XIX, o Estado, que é burguês, sob a condição da força policial, age contra determinadas populações periféricas. Isso, por exemplo, é uma luta de classes. Ou como, por exemplo, quando o patrão oprime o seu funcionário, xingando ele ou expondo ele a determinadas condições. O que eu estou falando, pessoal, portanto, é uma luta desenfreada, uma luta que acontece cotidianamente entre duas classes distintas e duas classes que têm visões de mundo completamente diferentes. E quando Marx percebe essas visões de mundo completamente diferentes, e que eu disse lá no comecinho da aula, é que ele percebe que a verdadeira classe revolucionária é a verdadeira classe revolucionária é a classe proletariada. Portanto, a luta de classes nada mais é do que essa oposição, esse antagonismo dialético, porque há conquistas dos dois lados, Há conquistas acontecendo dos dois lados, há recuos e avanços na história, a história não é um processo contínuo, Há conquistas e perdas em relação à classe proletariada ao longo da história, Os direitos são conquistados e perdidos ao longo da história e, portanto, é um antagonismo dialético essa história entre essas duas classes. Bom, e aí Marx então conta pra gente que a história de toda a sociedade que até hoje existiu é a história da luta de classes. Como eu disse, são duas classes sempre antagônicas. O homem livre e escravo, o patrício e o plebeu, o senhor e o servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos, sempre tiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta. A luta pela democracia, por exemplo, é uma luta de classes. A monarquia, por exemplo, é uma luta de classes, da qual a gente rompe com ela. A conquista pelo direito ao voto é uma luta de classes, e etc. São apenas maneiras ilusórias na qual se desenvolve a verdadeira luta de classes, que é o próprio motor da história. Por isso, nos modos de produção que o Marx analisa ao longo da história, nós temos essas oposições entre as classes e que, como o próprio Hegel colocou, nós precisamos superar essas contradições que a história nos coloca. E as contradições entre as classes, a classe oprimida e a classe opressora, ela tem que ser superada, portanto, como uma condição necessária para a gente alcançar um novo patamar na história. A gente começa falando primeiramente no modo de produção asiático, da qual é superada por um aumento da produção e por prisioneiros de guerra, alcançando o modo de produção escravista. Esse modo de produção escravista é típico lá
da Grécia Antiga, por exemplo, e que depois vai ser reproduzido aqui na colônia brasileira, da qual temos, de um lado, o senhor de escravo e o escravo. Pela escassez de mão de obra, a gente passa pelo modo de produção feudal, portanto, superando a condição de escravo e senhor de escravo, a gente chega no modo de produção feudal, da qual o servo pertence à propriedade feudal, pertence à própria propriedade e, portanto, o senhor feudal comanda essa propriedade como um todo. E daí, da escassez de mão de obra, a gente parte para um processo de produção capitalista, né? Da qual surge o próprio proletariado. No seio da sociedade burguesa surge a sua maior contradição, que é o proletariado. E a gente precisa romper essa contradição. A gente precisa romper essa contradição entre a burguesia e o proletariado, e que até hoje existe nos nossos dias de hoje. Alguns não entendem assim. Alguns acham que a gente já está vivendo num momento pós-capitalista, pós-moderno, né? São os filósofos, os pensadores pós-modernos. Agora, o Marx é um pensador moderno e que entende que nós ainda estamos neste período da modernidade do capitalista, da qual há uma contradição imanente entre o burguês e o proletariado. Para a gente romper com isso, a gente vai chegar num estágio que é um estágio ainda provisório, que ele chama de socialismo, né? E que muitos naquela época defendiam o socialismo. O Marx brigou, digamos assim, discutiu com muitas vertentes socialistas, até mesmo com as anarquistas do tempo dele. Mas ele vai fazer fundamentalmente uma defesa do comunismo e, claro, do socialismo, mas como uma condição apenas estagiária para alcançar o comunismo. O comunismo é uma sociedade livre, uma sociedade na qual o homem não explora mais o homem não é mais o lobo do homem, não há mais essa condição de exploração do homem pelo homem. O comunismo não é aquele mesmo comunismo primitivo, é um comunismo moderno, da qual a gente passou pelo estágio capitalista, a gente passou pelo período de abundância, a gente passou, portanto, por toda uma transformação das forças produtivas, e uma transformação que sacia e produz o necessário para a vida de todos. Portanto, o comunismo é uma defesa da distribuição dessas riquezas, e não mais de uma apropriação das riquezas sob uma classe única, que é a burguesia. O comunismo, portanto, que o Marx defende, é uma sociedade livre, onde o homem não é mais explorador da sua própria vida, da sua própria condição. Pois bem, o socialismo é o momento em que a gente finaliza a propriedade privada e os próprios meios de produção, para alcançar um comunismo, que é essa sociedade sem classe que o Marx tanto defende, que até os dias de hoje é bem polêmico. E aí, pessoal, gostou? A gente acabou de falar aqui sobre o Marx, sobre uma introdução aí ao que é o materialismo histórico dialético, e eu mostrei para vocês que são duas facetas necessárias para entender isso. É primeiro necessário compreender a economia, as relações materiais, as relações de trabalho, a vida material que a gente tem disponível aqui na nossa frente, para poder entender as outras concepções metafísicas, como é uma lei, como é uma política, como que surgiu a filosofia, por exemplo, como a gente trabalhou nessa nossa aula. E aí, é dessa concepção que ele mostra pra gente que o que movimenta a história, o que impulsiona a história é uma luta de classes constante entre o opressor, a classe dominante, e o oprimido, a classe dominada. Isso sempre aconteceu no processo civilizatório da história até os dias de hoje. E ele promove, portanto, uma superação, ou melhor, ele propõe uma superação. E essa superação é a ascensão do gênero humano ao Estado comunista, ao estágio comunista que ele tanto defende. Por isso, vamos depois resolver alguns exercícios que costumam cair com frequência sobre o Marx, para a gente poder aprimorar esse nosso estudo sobre esse maior filósofo materialista da história. Muito obrigado e até uma próxima.